Oi pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa carteirinha com alcinha de mão de uma forma fácil, prática e vou ensinar também duas formas de acabamento que vocês vão poder utilizar tanto nessa peça quanto em outras peças também. Então fica até o final desse vídeo e sem mais enrolação, já vamos lá para o nosso passo a passo. Para fazer essa carteira, a gente vai precisar de dois tecidos, os dois cortados na mesma medida, que é de 14 centímetros por 43. Esse daqui é o do forro e esse aqui da parte externa estruturei com a manta R1, mas vocês podem utilizar a manta R2 também. Nesse modelinho de carteirinha, eu vou fazer uma alça fixa, uma alcinha de mão, e eu cortei esse tecidinho com a medida de 40 centímetros por 5. E aí a gente vai dobrar as pontinhas pro meio, dobrar mais uma vez, passar no ferro pra ficar desse jeitinho aqui. Vamos precisar também do zíper, eu tô utilizando aqui o número 5, eu cortei 52 centímetros de zíper, cortei um pouquinho maior aí que o tamanho da minha peça, para facilitar na hora de passar o cursor. E a gente vai utilizar só um lado do zíper, tá pessoal? Então vocês podem destacar, eu tô utilizando aqui o zíper de metro, que a gente vai utilizar só uma parte aqui dele. E por último, vamos precisar também de um cursor. Para iniciar, vamos pegar aqui a nossa parte externa, que está estruturada. Peguei aqui o zíper e nós vamos costurar aqui esse zíper na nossa peça. Na parte de cima, se a sua peça tiver uma direção, então vai ser na parte de cima aí da estampa. Então eu coloco aqui com os dentinhos virados para baixo. E aí a gente passa a costurinha aqui, pode ser mais na beiradinha, tá pessoal? Não esquecendo o retrocesso no início e no final da costura. E na hora de costurar o zíper, deixem uma sobrinha aqui dos dois lados que vai facilitar bastante na hora de passar o seu cursor. Prontinho, gente, já fiz minha costurinha, olha só. E agora peguei aqui o meu tecido de forro e nós vamos posicionar aqui frente com a nossa parte externa, deixando bem alinhadinho aqui nas laterais e passando uma costurinha com um pezinho de máquina, não esquecendo o retrocesso no início e no final. Para facilitar, vocês podem vir pelo lado da manta aqui, que eu acho que ajuda mais, e passar essa costurinha com um pezinho de máquina, tá bom? Prontinho, gente, já passei a costurinha aqui do meu forro e agora a gente vai fazer um pesponto um pouco diferente. A gente não vai jogar o forrinho, como eu sempre mostro aqui, né, e passar a costurinha aqui na parte externa da nossa peça. A gente vai passar essa costurinha somente aqui no forro. Então, sabe aquela sobrinha de costura que fica aqui na parte de trás, né, e na parte do avesso da peça? A gente vai jogar ela aqui toda pro lado do forro e vai passar a costurinha aqui, ó, somente no nosso forro, bem na beiradinha aqui. Então não esqueçam retrocesso no início e no final da costura. Vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Prontinho, gente, fiz a minha costurinha de pesponto aqui só no forrinho, ó, vai ficar assim, e a parte da frente da peça fica sem costurinha alguma. Então é bem legal fazer em algumas peças, né, essa forma aqui de pesponto também. Aproveitem e me contem aqui nos comentários, vocês já conheciam essa forma de fazer pesponto, ou é novidade pra vocês? Coloquem aqui pra eu saber. E agora vamos colocar aqui o nosso cursor na peça. Então a gente vai dobrar ela ao meio, vai ficar forro com forro. Vamos deixar tudo bem alinhado, pode colocar alfinete ou prisilinha, né, pra nada sair do lugar. E aí nós vamos passar aqui o cursor. Pra passar ele, eu sempre corto aqui um dos lados, os dentinhos do zíper um pouquinho, pra facilitar aí na hora de passar o cursor. Daí a gente encaixa primeiro no lado que não tá cortado, chegou aqui no lado que tá cortadinho, a gente encaixa, e aí ele vai dar segurança, essa parte que a gente cortou, pra puxar e colocar o cursor. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que eu faço. E depois que a gente passou aqui o nosso cursor, com todo cuidado, a gente vai virar a nossa peça, segurando assim no zíper para ele não abrir, tá, gente? Então a gente vai jogar aqui a nossa peça pro lado avesso. Deixar aqui bem certinho. E a gente vai fazer uma costurinha agora, jogando forro para um lado. E a parte externa vai ficar pro outro. Então vai ficar forro com forro, parte externa com parte externa.
tá bom? Aí a gente vai ajeitar agora pra poder passar a costurinha aqui e fechar a nossa carteirinha. E antes de fechar a nossa carteirinha, lembram daquela tira de tecido que vai ser a nossa alça? Então vamos passar uma costurinha agora fechando ela. Eu passo aqui na onde ela tá abertinha, eu passo a costurinha e passo também do outro lado uma costurinha de pesponto, tá, pessoal? E quem não quiser fazer alcinha, não precisa, mas eu acho que fica bem legal aí pra essa carteirinha. Prontinho, gente, já passei a costurinha aqui na minha alcinha, ó, aproveitei e passei uma costurinha também unindo as duas pontas dela, pra não sair do lugar na hora que a gente for colocar aqui na nossa carteirinha. E aqui a carteirinha eu já deixei ela toda certinha, eu coloquei presilhinha, coloquei alfinete pra nada sair do lugar, tá tudo alinhadinho. E aí a gente posiciona aqui essa alça, eu gosto de pôr, né, não tem um lugar certinho pra pôr a alça, tá, gente? Mas eu gosto de pôr bem abaixo aqui do meu zíper. Então vou colocar ela toda pra dentro aqui na parte externa e vou colocar a presilhinha aqui pra ela não sair do lugar na hora que a gente for costurar. Então agora a gente vai fazer assim, pessoal, nós vamos passar uma costura em toda a volta aqui da nossa peça, mas vamos deixar essa parte aqui do forro, a parte de baixo do forro, aberta pra gente poder desvirar. Eu acho que facilita mais, eu poderia deixar só uma parte aqui aberta, mas deixando tudo aqui vai ser bem mais fácil na hora de fechar. Vocês vão ver e eu vou mostrar pra vocês certinho depois. E aqui a parte do zíper, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu deixo os dentinhos do zíper virados pra parte externa aí da minha peça, e a outra parte aqui dele eu deixo virada pro forro. Não sei se vai dar pra vocês verem certinho, ó, mas fica assim. E aí a gente vai passar essa costurinha, quando chegar aqui no zíper, nós não vamos passar a costura nos dentinhos dele, nós vamos pular a parte do dentinho. Então vem, faz a costura, dá retrocesso antes de chegar aqui nos dentinhos, depois pula os dentinhos, continua a costura dando retrocesso aqui para começar novamente a sua costura. E aí sim, vem aqui e finaliza a costura. Isso vai dar um acabamento bem bonito aí na parte do zíper, aí vocês vão ver depois, vocês vão gostar bastante aí desse acabamento. Prontinho, gente, já fiz a costurinha aqui, deixei a parte do forro aberta. E o zíper eu cortei mais um pouquinho e eu vou queimar agora essa pontinha dele pra não ter perigo de desfiar, tá bom? Então, queimei aqui. E essas pontinhas aqui também, ó, eu vou cortar com a tesoura pra ficar bem bonito os cantinhos aí da nossa carteirinha, tá bom? Depois eu vou desvirar e mostrar pra vocês aí como que a gente faz pra finalizar e fechar esse forrinho. Pra finalizar, vamos fechar aqui o nosso forro, a gente vai dobrar assim um pouquinho pra dentro, todo ele, e daí a gente passa a costurinha aqui na beiradinha pra fechar, pessoal. Toda aqui essa parte, dando retrocesso, tá? No início e no final. E esse é o resultado final da nossa carteira, pessoal. Como vocês viram, ela é bem fácil, bem simples aí de ser feita. Com um lado do zíper você já produz uma pecinha dessa e você já guarda aí o outro lado do seu zíper para produzir mais pecinhas dessa aqui, né? E vender bastante. E aqui a gente vai ter o pesponto somente na parte interna, o que fica bem bonito o visual aqui da parte externa da carteirinha, né? E a parte do zíper, ó, fica esse acabamento bem bonito que eu ensinei aí pra vocês. Então nessa aula foram duas dicas bem bacanas aí que eu dei, hein, gente? Então já deixa aqui um like e se inscreve no meu canal. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula!